Professora, é um prazer estar aqui com você, uma alegria em ouvi-la. Espero que esse encontro ocorra tudo bem e boa sorte, você nos alegrar aí com a sua fala. Eu gostaria de pedir aos participantes que mantivessem o microfone desativado e, como o Francisco já avisou, no final, colocar o nome no chat, o nome completo, para a emissão do certificado. No final, teremos um momento de perguntas, e as perguntas devem ser encaminhadas no chat. Professora, boa sorte, a palavra está com você. Obrigado aí, João Cláudio e o Francisco, pelo convite, tá certo? É com muito prazer que eu venho aqui para dialogarmos e nos encontrarmos aqui, né, depois de um tempo. Eu acho que, na realidade, como já falei aqui, a gente está fazendo diálogos, né, nesse momento, discutindo temáticas referentes às nossas áreas de atuação, mas que tem uma total ligação com o que estamos passando agora, né, que é a pandemia. Então, obrigado, parabéns aí ao grupo, ao IFCE, né, o Campo Cedra, especialmente, que está promovendo esse momento. Tem aí a professora Ana Cláudia, que é ex, mas não deixa, né? Está sempre junto. Já vi aqui outra colega, a professora Cláudia, aqui também do curso de matemática da UVA, e aos estudantes, professores e todos presentes aqui nesse momento. Parabéns por nos encontrarmos buscando sempre uma melhoria, né, para a nossa formação e práticas. Então, gente, sempre que a gente promove um diálogo desse, nessas lives, eu fico sempre refletindo do propósito delas nesse momento, né? A gente buscar o máximo possível encontrar temáticas e discussões que nos fortaleçam, né, para esse enfrentamento. E como a gente tem tido como foco, né, as ferramentas digitais nesse momento, essa discussão sobre ensino à distância, ensino remoto, eu acho que a gente não tem como passar, né, sem falar nesse assunto. E agora, quando vocês falaram, que eu vi também que vocês já discutiram no primeiro webinário, né? Não sei se eu vou me repetir, mas se me repetir, desculpem aí, porque eu não sabia desse primeiro momento, né, que já tinha havido essa temática sendo discutida. E aí, vindo à nossa área de atuação, que é a educação matemática, né, quais são os nossos desafios. Então, gente, eu tenho aqui alguns slides, se vocês acharem que está cansativo, quiserem que eu vá passando, que tem muita informação, perguntarem alguma coisa durante mesmo a apresentação dos slides, não tem problema. Vocês veem aí como acharem melhor, tá certo? Então, né, essa temática é bem providencial para a gente conversar nesse momento, que é o uso das tecnologias digitais, o ensino à distância e tudo isso dentro da educação matemática. Você pode ir passando. Então, gente, essa grande pergunta fica no ar, né, o tempo todo. Estamos fazendo educação à distância? Estamos partindo para a educação à distância? É educação à distância ou não é educação à distância? Não. É aprendizagem remota, é ensino remoto, é aula remota, né? São várias nomenclaturas que têm surgido. Então, para a gente tentar diferenciar e, ao mesmo tempo, depois ver em que elas convergem, né? Eu começo aqui apresentando um pouco essa definição da educação à distância, que eu acho que ela já vai logo de encontro ao que temos realizado, uma pequena diferença, que o ensino à distância ele é um ensino planejado, né? Ele ocorre, né, em um local diferente do nosso ensino presencial, e para viabilização desse ensino à distância, a gente precisa de técnicas, né, de criação de curso, de materiais, né, de uma equipe, né, organizacional, administrativa, direcionando toda a realização desse ensino, né? Então, a educação à distância ela precisa ser planejada, ela precisa ser previamente pensada antes, né, da sua realização, antes da sua implementação. Então, é algo que já vem diferenciar um pouco do que estamos passando, pois não tivemos o tempo para fazer esse planejamento, não temos o conhecimento, né, na maioria das vezes, dessas técnicas, desses materiais, dessa equipe. Hoje, acho que estamos trabalhando em equipe, né? Sozinhos, nas nossas casas, estudando, preparando, editando, postando, acompanhando. Então, tudo isso é uma coisa diferente desse planejamento da EAD. Pode passar.
Então, o planejamento é algo que já é uma característica, né, da EAD. Ela é voltada especialmente, mas não coloco, destaco aí, não exclusivamente, né? A EAD é voltada para públicos adultos, né? Que já estão muitas vezes no mercado de trabalho, no mundo corporativo, e geralmente essas pessoas que procuram a EAD, esses profissionais, esses estudantes, buscam essa modalidade por não terem um tempo suficiente para frequentar um curso presencial, por ter dificuldades de deslocamentos, né? Então, querem continuar a sua formação, mas precisam de um estudo que contemple essa sua necessidade de estudar quando ele tiver tempo específico, né? E quando ele estiver em locais, pode ser na sua casa, no seu trabalho. Então, a EAD, ela sempre vem satisfazer mais esse público, né? Que está buscando esses cursos em função dessa necessidade. Tá? Pode. Então, quais seriam os objetivos da educação à distância? Quer dizer, gente, tudo isso que eu estou apresentando é o que vinha sendo discutido, né? Na prática, na literatura. Penso que com a pandemia, parte disso vai ser repensado, vai ser reestruturado. Eu falo um pouco mais à frente, né? Então, o ensino à distância, ele geralmente vem oferecer uma possibilidade de ser do sujeito, aprendiz, combinar. Saiu aqui da minha tela? Eu não sei se para vocês saiu também. Saiu a apresentação? Eu vou colocar aqui na minha. Pronto. Não, professora. Tá ok, né? De combinar uma vida familiar, né? O trabalho e o estudo. Então, a EAD tem que pensar meios que favoreçam isso. Ela vem atender essa crescente necessidade, oportunidade, busca para a aprendizagem, né? O treinamento que as pessoas têm buscado crescer profissionalmente, melhorar a sua formação, né? E como geralmente são adultos que estão trabalhando, a EAD lhe satisfaz, né? Eu não estou conseguindo novamente visualizar, João, mas eu vou pegar aqui a minha apresentação, tá certo? Então, oi. Professora, tem você clica em cima da imagem, aí tem tipo um pequeno pregozinho. Ah, sim. Aí você aperta nele e fixa. Ok, pronto. A outra é proporcionar oportunidades para atualizar aptidões, né? Apoiar também as estruturas educacionais que ofertam o ensino presencial, mas querem fortalecê-lo, né? A EAD também vem para fortalecer, para oportunizar. Muitas vezes uma instituição oferta o mesmo curso presencialmente e à distância para atender esses diferentes públicos, né? Para melhorar a capacitação no sistema educacional, para proporcionar treinamento de emergência para grupos-alvos. Né, Michel Muri destaca isso, eu achei interessante quando ele fala desse treinamento de emergência, né? A gente vê no Brasil, no momento, no Brasil, acho que na maioria dos países, a saúde correndo para fazer formação dos seus profissionais, eles têm usado o teletrabalho para fazer essa formação, porque não há como deslocar profissionais, não há tempo hábil para esse deslocamento, então estão usando bastante as ferramentas do ensino à distância para fazer essas formações. Também a EAD é utilizada como uma forma da gente agregar a dimensão, né, internacional, e eu diria que até uma troca nacional na experiência formativa e educacional, né? Muitas vezes você não tem como trazer um profissional, uma instituição que quer se apresentar, não tem como você deslocar isso. Então, o ensino à distância vem favorecer você ter palestrantes, né, de outros países, de outros estados, de outros lugares, como agora, né, a gente vem fazendo essa troca de experiência, então a EAD enriquece essa possibilidade. Então, é um pouco do que ela foi pensada. A gente vê que no Brasil ainda não vejo isso, mas eu já, em algumas literaturas, o destaque da EAD em alguns países, para favorecer, por exemplo, pessoas que estão em condições específicas de saúde, internadas, e não pode frequentar o ensino presencial, então a EAD vem favorecer também essas pessoas continuarem sua formação. E algumas outras características, às vezes, pessoas também que estão em estado diferenciado, como presidiários ou outros que não podem sair também para fazer sua formação, a EAD vem levar essa formação para públicos específicos, tá?
Pode passar. Fica um pouco cansativo, gente, mas eu vou colocar aqui para a gente ter assim a consciência, né, do que seria a EAD. Então, para a gente viabilizar uma proposta de ensino à distância, os projetos desses cursos precisam ver determinadas dimensões, pensá-las e prepará-las, desde a concepção de educação, de currículo, né? O que a gente almeja na proposta de ensino de um curso à distância, qual é a concepção, em que fundamentos a gente vai se basear na execução desse curso, os sistemas de comunicação, quais são as plataformas que vão ser utilizadas para os estudantes dessa formação, para atendê-los no viés acadêmico, no viés formativo, muitas vezes no viés financeiro, né? Como é que eles vão se comunicar com as diferentes instâncias da sua instituição formativa. Tudo isso tem que ser pensado. O material didático, especialmente, tem que ser pensado, né, gente, para o ensino à distância. Qual é a linguagem que a gente vai utilizar? Tem que ser uma linguagem acessível, né, uma linguagem prática, ao mesmo tempo sem fugir do conteúdo específico. Né? Se eu vou ter videoaula, se eu vou ter apostila, se eu vou ter manuais, tudo isso tem que ser pensado e preparado previamente para aquele curso. Esse material precisa ser atualizado tempos em tempos, porque a gente percebe que às vezes um material é produzido, mas com 2 anos esse material já precisa ser atualizado, algumas coisas mudaram, precisa ser revisto. A avaliação, que é um tema extremamente delicado, como avaliar, né, estudantes à distância. E aí a gente vai ver, eu lembro uma vez que eu fui questionada por um aluno que me dizia assim, professora, mas como é que você tem certeza que é o aluno que está lá do outro lado? Como é que você vai dar a nota para ele sem saber se é ele que está lá do outro lado? Então, cada vez mais, a avaliação tem que ser pensada né, na veiculação do ensino à distância, ferramentas que favoreçam, né, ferramentas, metodologias que favoreçam a gente ter realmente o aluno participando. Eu dei ênfase aqui, gente, à equipe multidisciplinar, conforme eu falei antes, que hoje a gente está quase em equipe, né? Somos nós preparando tudo em casa. Então, é muito difícil, é muito pesado, nós não damos conta de tudo sozinho. A EAD, a gente vê que ela é feita sempre por um grupo multidisciplinar. Você tem lá um orientador pedagógico, você tem profissionais de design, né, que vão dar toda a instrução da montagem daquele material, que vão fazer a montagem, você tem um profissional que prepara aquele material, aquele conteúdo, muitas vezes nem é o próprio profissional que vai veicular, é um outro professor que vai estar fazendo o ensino propriamente no ambiente, você tem equipes de apoio, que a gente chama muitas vezes tutores, que estão lá apoiando os estudantes e o próprio docente no desenvolvimento das atividades no ambiente, você tem coordenações de apoio. É diferente do que nos encontramos agora, que está aí as instituições tentando de uma hora para outra formar essas equipes. Não é fácil, porque elas basicamente não existem, ou são muito escassos profissionais dentro das instituições, está ficando muito a cargo mesmo do professor, né, principalmente nas instituições públicas, essa infraestrutura de apoio que é necessário, né, que eu já falei para a questão da EAD, a gestão acadêmica e administrativa, tem que ter um grupo sempre pensando no desenvolvimento dessas atividades em EAD, acompanhando, avaliando, melhorando o sistema que oferta o curso, né? E a sustentabilidade financeira, a gente está vendo agora, né? Manter um curso à distância precisa de investimento em equipamentos, em internet, né? Em materiais de apoio, e nesse momento somos nós, professores, que estamos basicamente tentando dispor, muitas vezes não dispomos dos materiais necessários, os estudantes, menos ainda. Diferente de um estudante que é selecionado para um curso em EAD, ele pode até não ter todo o aparato necessário, mas ele já se prepara, ele já se matricula, ele já faz uma seleção, sabendo que aquele curso vai exigir dele esses materiais. Então, muitas vezes, se eu não disponho desses materiais, eu, muitas vezes nem procuro, né, o curso. Então, aqui são dimensões que precisam ser consideradas, né, nos cursos à distância. Pode passar. Então, a gente vem, né, porque a gente
está vivenciando agora, que é esse ensino remoto, né, pelos meios digitais, que ele está sendo colocado, gente, como algo extraordinário, algo diferente, que nós não tivemos, né, nos últimos tempos, não, desconhecíamos, por sinal, né? Quando foi que teve uma última pandemia, ainda em 1918, né? Basicamente não temos mais ninguém desse período, os meios e recursos e formatos eram outros, totalmente diferentes. Então, como medida extraordinária, o MEC vem propondo as aulas remotas e agora validando essas aulas remotas como tempo letivo, em função até, gente, de não sabermos até quando vai essa pandemia, né? Até quando teremos marcas dessa pandemia no nosso retorno, como será esse retorno, né? Vai ser um retorno lento, gradual, reestruturado. Então, enquanto isso, tem-se essa tentativa, essa busca de realizar algumas atividades possíveis, eu digo assim, possíveis, gente, porque a gente não consegue, jamais conseguiremos, em meio de uma pandemia, realizar tudo à distância, tudo por atividade remota. O nosso tempo não é possível, nossas possibilidades também não é possível. A gente imaginar aí um professor, né, da educação básica que tem 10, 12, 15 salas de aula, como é que ele mantém tudo isso no mesmo ritmo? Não temos os próprios alunos que têm várias disciplinas do currículo, ter tempo para fazer tudo isso de forma remota e possibilidade, além das dificuldades de dentro de casa, né, que já enfrentamos. Então, por isso, uma medida extraordinária. E esse ensino remoto também ele tem uma característica, né? Para ele ser validado, ele precisa ser ministrado pelo professor da sua disciplina, interagindo, né, com os alunos. E pela própria definição da LDB, gente, sobre o ensino presencial, a gente precisa dessa presença obrigatória do professor e do aluno no ambiente virtual para que isso seja validado. Porque eu acho que às vezes a gente está tendo um pouco uma certa confusão de que colocar materiais, postar materiais para os alunos seria o ensino. E a gente vai ver que o ensino é muito mais do que isso. Eu vou falar um pouco hoje. Ele exige a interação, ele exige essa presença. Como é que eu vou dizer que o aluno assistiu a aula se ele não está presente? Como controlar essa presença? A gente vê aí essas plataformas digitais como a Google Meet que a gente usa e outras tantas, tentando acrescentar novas ferramentas, novas possibilidades para que isso ocorra, para que o professor possa fazer uma chamada, para que ele possa ter depois como confirmar realmente quem participou. Ele não pode, não consegue sozinho estar acompanhando tudo isso, né? As ferramentas têm que dar um apoio, mesmo assim é muito difícil. Então, essa diferença no ensino remoto é que a gente não tem todo esse planejamento que a EAD precisa. É como se fosse uma certa improvisação, né, que estamos vivendo nesse momento para tentar levar em frente o ensino, né? E que mesmo assim, além dessas dificuldades desse ensino remoto, que nem todos os professores têm os meios digitais, né? Tem vivência e familiaridade com essas ferramentas, temos também os nossos estudantes com essa dificuldade de internet, dificuldade de um telefone, dificuldade de um notebook, né? E dentro de casa, dos espaços de dentro de casa, conseguir tudo isso, além da preocupação que temos tido, que é com a saúde, né, nossa e dos que nos rodeiam, tá? Mas diferenciando um pouco é que esse ensino remoto é isso, ele é algo mais improvisado e, ao mesmo tempo, precisa dessa presença obrigatória para a gente dizer que as aulas ocorreram. Pode passar. Gente, o som tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Tá claro o que eu estou falando? Alguém podia só me dar um feedback? Tá, professora. Tá bom, né? Tá claro. Tá. Então, só para dizer, né, que nas nossas universidades, né, que no caso aqui é o público-alvo que temos atualmente, e como temos feito, a gente tem, anterior à pandemia, a portaria de nossos cursos presenciais, que inclusive foi alterada em dezembro, porque a portaria antiga
ela dava o direito dos cursos presenciais ofertarem até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância ou semipresencial, que era a linguagem que era utilizada, sempre foi utilizada essa linguagem semipresencial, gente, em razão de os cursos terem... Alguém ia falar? Em razão dos cursos precisarem resguardar que as avaliações precisam ser obrigatoriamente presenciais. Gabriel, liga o microfone. Tem alguém. Tá certo? Então, lembrando que não é, as pessoas sempre trocam, né? Dentro das instituições eu vejo muito uma fala, uma interpretação equivocada, que seria 20% das disciplinas, não é? É 20% da carga horária do curso. Se temos um curso de 3.000 horas, ele podia ofertar, né, até 600 horas na modalidade à distância. Com a nova portaria de dezembro, a gente já pode ofertar até 40%, né? Mas obedecendo e levando em consideração alguns princípios. Entre eles, né, algo importante e necessário é que essa carga horária à distância seja pensada e descrita claramente no projeto pedagógico dos cursos, né? Onde a gente deixe claro quais são as disciplinas, qual é o percentual, qual é a metodologia, como a gente vai avaliar, né? Esses elementos precisam estar presentes nos projetos pedagógicos dos cursos que pretendem ou que utilizam esse percentual, pelo menos uma previsibilidade desse uso, né? Muitas vezes a gente não tem claro no projeto pedagógico quais são exatamente as disciplinas que a gente vai usar, mas já deixa previsto, e às vezes conforme uma necessidade, uma turma de uma grade curricular antiga, uma turma que formou, que tinha muitos alunos e dividiu em 2 grupos, né? Ou disciplinas que não estão conseguindo inserir sua carga horária total durante a semana, né? Das aulas, fica uma parte presencial, outra parte à distância, então é importante que a gente discuta isso e já faça essa previsibilidade. Pode passar. E aí, gente, a gente falou um pouco, né, desse ensino à distância, né, dessas ferramentas remotas. E aí, como a nossa área de atuação é a educação matemática, é o ensino da matemática, eu procurei colocar, na realidade, algumas reflexões aqui que interferem diretamente no ensino presencial e, prioritariamente, interferem agora também nas nossas atividades remotas. Então, acho, gente, independente dessa modalidade, a gente precisa sempre buscar a clareza que educação matemática queremos nos nossos ambientes formativos, para que e como ensinar essa matemática. Eu acho que a gente tem que estar sempre se questionando, né, dos propósitos. E o que é a educação matemática? Eu trago aqui uma definição que eu acho interessante, aqui do professor Pitombeira, né? Em um artigo dele, que ele destaca que a educação matemática ela vai ser o estudo de todos os fatores que influenciam direta ou indiretamente os processos de ensino-aprendizagem da matemática. E a educação matemática tem como responsabilidade conhecer esses fatores e atuar sobre eles. Então, agora, mais uma vez, a nossa educação matemática precisa ser revista, né? Porque a gente precisa saber quais são os nossos propósitos, quais são os fatores que vão influenciar atualmente, né, no ensino-aprendizagem da matemática e buscarmos atuar sobre eles. Por isso, estamos discutindo essas possibilidades do ensino remoto, né? Mas essa reflexão vai para além do ensino remoto, vai para o nosso presencial também. O que queremos, né? O que pensamos para o ensino da matemática e em que medida, em que aspectos, até que ponto a matemática está aí concorrendo para que o homem e a sociedade satisfaçam seus propósitos. Como temos pensado a matemática, gente, nessa instrumentação, né, dos nossos estudantes para entenderem, para interpretarem o mundo que vivem, né, e para se manifestarem sobre ele, tanto na condição de profissionais da matemática, seja pesquisadores ou professores, como na sua própria vida, né, como essa instrumentação
tem nos apoiado nesses propósitos e nos propósitos que pensamos para a nossa sociedade. Eu acho que é uma reflexão interessante do professor Irineu Bicudo, né? É um pouco antiga, aí a reflexão dele de 1991, mas se faz muito presente. E, na realidade, eu coloco aqui essas reflexões para nós, como estamos vivenciando essa educação matemática em nossas instituições, temos clareza do porquê e para que ensinamos matemática? É uma mera reprodução que estamos fazendo apenas de conteúdos? Temos refletido quais são os conteúdos realmente prioritários, o que é essencial, qual a forma de levarmos esse conteúdo aos nossos estudantes? Eles estão aprendendo, estão fazendo uso desse conhecimento em suas vidas? Eu deixo aqui um pouco para as nossas reflexões, tá bom? Pode passar. E aí, gente, para não me estender muito aqui nos slides, que eu sei que fica cansativo ficar só ouvindo, gente, eu penso que para a vivência dessa educação matemática, em qualquer tempo, a gente precisa ter como um dos focos a autonomia do nosso estudante. Eu acho que a gente não pode mais pensar numa formação matemática ou de qualquer outro conteúdo simplesmente como levar informações, que o aluno reproduza e simplesmente repita essas informações, né? O aluno precisa ser autônomo, né? Ele precisa participar dessa construção, né, do conhecimento. Eu acho interessante, né, a Constance Camille, ela destaca nessa autonomia como a capacidade do indivíduo ser governado por si mesmo. Então, será que nós estamos formando estudantes com essa capacidade? Estamos desenvolvendo uma educação matemática que leve os nossos alunos a essa segurança, a essa busca, a essa pesquisa, né? A esse entendimento, experimentação através de si próprio em relação à educação matemática? Será que a gente ainda tem esse ensino que gera medo, que gera incerteza, né? Que o aluno tem medo de se manifestar, de colocar suas ideias, de colocar seu entendimento? E aí, gente, essa autonomia, ela é ainda mais imprescindível para a EAD, para o ensino remoto. Por quê? Porque os estudantes não estão na nossa frente, estão em outros ambientes. Eles precisam desenvolver essa autonomia, essa busca de estarem ali estudando porque querem aprender, porque precisam aprender, porque aprender é importante para as suas vidas. Falei, essa autonomia é em qualquer modalidade, mas na EAD e no ensino remoto é mais fácil do aluno fugir porque ele está fora dos nossos olhos, né? Então, se ele não tiver essa autonomia dentro dele, se ele não tiver o reconhecimento dessa importância de estar participando, de estar fazendo suas atividades, ainda que sozinho, o ensino e a aprendizagem vai se tornar cada vez mais difícil. Mas eu penso que a gente tem que ter esse desenvolvimento da autonomia como um dos focos, né, no ensino. E aí, né, alguns caminhos. Eu acho que a busca dessa autonomia, para essa autonomia, para esse desenvolvimento, a gente também tem que repensar o estudo e a aplicação de fundamentos teóricos, fundamentos metodológicos que embasem a nossa atuação profissional. Muitas vezes acho que nos perguntamos, será que a minha prática profissional está adequada? Os meus alunos estão aprendendo? Como fazê-los aprender melhor, entender melhor aquilo que eu estou levando, serem críticos sobre isso que eles estão estudando, serem construtivos, né, nessa prática, né, sobre os conteúdos que eu estou levando, participarem efetivamente dessa construção. Então, muitas vezes, a falta de clareza desses fundamentos nos deixa, às vezes, meio perdidos, nos perguntando se estamos nos aproximando do ideal. Então, precisamos ter fundamentos que nos auxiliem. A falta, gente, desses conhecimentos, eu até coloquei esse termo porque eu acho, pensando na minha prática, quando a gente não tem esses fundamentos, isso empobrece um pouco a nossa prática de ensino. Não que eu diga que elas não ocorram, talvez algumas ocorrem de maneira intuitiva, né, e através das experiências nossas como docentes, até de maneira muito forte e firme, que os alunos realmente aprendam, mesmo sem termos consciência de um referencial teórico e metodológico. Mas quando temos, eles nos ajudam muito mais
a selecionar o que é importante, a trabalharmos com meios mais efetivos no ensino. Isso seja para o ensino presencial, remoto ou à distância. E aí, gente, a falta desses fundamentos, desses referenciais, afetam muito a gente também agora no ensino remoto e no ensino à distância, porque há uma confusão, muitas vezes, de que o ensinar é ter uma plataforma, dispor de materiais para os estudantes. E muitas vezes a gente está deixando todo mundo assoberbado de material, de informação, mas o ensino e a aprendizagem não está se processando, né? Precisamos muito fazer essa reflexão nesse momento. Não adianta colocar um monte de material em plataforma para os alunos se a gente não tem uma interação, um fundamento que nos auxilie a trabalhar, qual é a forma adequada de trabalhar, de dar tempo para os alunos pensarem, individualmente ou em grupo. Os alunos estão, mesmo que afastados da gente, eles estão lá com seus grupos no WhatsApp, conversando intensamente, a gente percebe, principalmente os mais jovens estão muito fortes nisso. Então, como aproveitar esse potencial dessas ferramentas e qual a forma adequada de levar esses conteúdos? A quantidade de conteúdo agora, a gente acha que é o que menos importa, principalmente porque temos que ter esse cuidado também com a saúde física, com a saúde mental, nesse distanciamento e isolamento. Então, é preciso sermos muito seletivos e procurarmos fortalecer a interação. E aí eu queria destacar, no âmbito desses fundamentos aqui, uma proposta que vem ganhando cada vez mais espaço, que é uma proposta do nosso Estado, que é a sequência FEDAT. Eu não sei aqui se já ouviram falar. Depois, no final, se alguém quiser, eu posso passar aqui alguns links, materiais. É uma sequência que foi pensada para o ensino de matemática, mas já se ampliou, apoiando muitas outras áreas de ensino, e nos ajuda muito a refletir a nossa postura docente, o que é essencial, como processar o ensino, tá certo? A sequência FEDAT é uma proposta que tem ganhado espaço no Ceará, no Brasil e até no mundo, já está sendo trabalhada, né, e levada para ser discutida em outros países também. Então, a gente precisa se apropriar dela e de quem já tiver um outro referencial também, que se adeque. É importante fazer o estudo desse referencial, ver quais são suas diretrizes. Eu estou citando aqui a sequência FEDAT, por há tempo já estar trabalhando com ela, por ela estar sendo assim muito bem visualizada do ponto de vista de apoio aos docentes e ao processo de ensino-aprendizagem da matemática, tá certo? No final a gente pode conversar mais. Então, gente, nesses caminhos, eu vejo também, a gente já tem tido uma tendência do ensino híbrido. Eu acho que a linguagem ensino à distância, se é ensino à distância, se é atividade remota, se é ensino presencial, aos poucos ele vai sendo aí diluído como um ensino híbrido, uma tendência do ensino presencial influenciado e apoiado pelas ferramentas digitais e pela internet. Eu acho que há um tempo a gente já tem tido essa influência, e agora, a partir da pandemia e após a pandemia, esse ensino híbrido eu acho que vai ser cada vez mais fortalecido, porque a gente agora conheceu de forma mais próxima o potencial das ferramentas digitais, a possibilidade de desenvolvermos atividades, né, distantes fisicamente. Então, e ao mesmo tempo, nem só o ensino à distância, totalmente distante, eu acho que nós não temos uma cultura ainda para esse ensino totalmente à distância, não dispomos de meios suficientes ainda, seja de internet para todos, né, de equipes multidisciplinares para apoiar o nosso trabalho nas instituições, ainda somos carentes disso. Então, eu penso que o ensino híbrido é a nossa tendência, né? E é preciso que a gente tenha muita clareza no nosso ensino da matemática ou de qualquer outra disciplina. Qual é o papel dessa tecnologia? Por que estamos utilizando? Para que estamos utilizando um software, um jogo, seja lá o que for que a gente esteja trabalhando, a gente tem que pensar qual é o papel, em que ele está apoiando, qual é o momento que realmente não dá para é difícil fazer ali à distância ou remotamente, preciso do presencial, mas se eu preciso fazer remotamente, qual é a tecnologia mais adequada, qual é o software, qual é a forma
Será que eu vou estar me apresentando, descrevendo coisas num quadro através do Google Meet? Ou eu posso usar slides e ir explicando? Então, a gente vai ter que descobrir o papel dessas tecnologias conforme que estamos ensinando, né? E temos a clareza, né, de saber qual é o papel dessas plataformas, desses ambientes virtuais, que apenas disponibilizar materiais, a gente não vai estar concretizando nenhum tipo de ensino, né? Podemos estar facilitando, levando esses materiais, mas precisamos ter foco na interação com os estudantes. A interação é que vai tirar dúvidas, né, é que vai fazer com que cada um escute a pergunta do outro, escute como é que o outro fez determinada resolução, uma questão, né? Não está aparecendo aqui no slide, mas no final eu destaco aqui a importância da interação, seja no ensino presencial, seja no ensino à distância, seja nas atividades remotas. Precisamos estar interagindo e orientando a formação dos nossos estudantes. E, dentro de tudo isso, que tem sido o foco das discussões no mundo inteiro é a democratização dos meios digitais. Precisamos, junto aos nossos governos, lutar cada vez mais por termos uma internet de qualidade, acessível, gratuita, barateada, né, da melhor forma que ela possa chegar, e dos meios digitais também, computadores, né, celulares ainda são ferramentas muito caras, né, que precisam chegar mais acessível a todos. Então, a democratização dessas ferramentas precisa ser discutida e buscada também. E a pandemia agora nos mostrou que cada vez mais precisamos disso, né? Por exemplo, esses grandes meios, a Google tem disponibilizado essas plataformas para a gente gratuitamente. Será que elas vão continuar disponíveis gratuitamente, né? Com que ferramentas, com todo o seu potencial e possibilidade, e outras ferramentas também vão estar ao nosso dispor, né, no pós-pandemia? Precisamos buscar essa democratização dessas ferramentas para um crescimento, ampliação e enriquecimento do nosso ensino. Mais ou menos isso, né, gente? Pode passar, eu tenho aqui só no final alguns referenciais que eu utilizei. Mas, gente, aqui mesmo eu coloquei essas questões, mas vocês podem estar abrindo aí sobre outras coisas que não foram colocadas na apresentação, tá certo? Obrigado por me ouvir e vamos aí a continuidade da conversa, né? Aí, como é que os meninos pensaram? O João Cláudio, aí o Francisco. Olá, professora. Parabéns pela sua fala. Ela contempla muito do que passamos, né? Nesses dias difíceis que essa pandemia tem apresentado, né? O que parecia tão distante para o ensino em matemática, as coisas se aceleraram, né? Assim, você não escutava falar de usar um software durante a sala de aula. Normalmente a aula de matemática ocorre simplesmente com giz, pincel e apagador. E hoje nós vemos a implementação de várias ferramentas, GeoGebra, Cabir, entre outras ferramentas tecnológicas para auxiliar no ensino. Eu vou passar a palavra para Francisco, para ele mediar essas considerações entre os participantes. Francisco. Será que ele está ouvindo? Francisco. Cadê ele? Aqui. Não sei, que eu vou dar uma olhadinha aqui também no chat, eu não sei como é que vocês pensaram. Eu vou abrir espaço para as perguntas aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta para a professora, liga o microfone, né? Vamos fazer isso. Alguma pergunta, alguma reflexão também, pode acrescentar, né? Independente de pergunta, algum ponto de vista, a gente pode ir discutindo, pode ir conversando, né? Pronto, eu vou iniciar aqui. Boa tarde a todos.
Agradecer inicialmente a professora Mazé por ter aceitado o convite do nosso grupo, né? A sua fala foi extremamente coerente com o que a gente entende e com o que a gente vem discutindo. E eu não sou da área da matemática, mas me senti contemplada na sua fala em todos os aspectos, fazendo pontes e diálogos que eu entendi através da sua fala, que cabe em qualquer área, cabe em qualquer disciplina, em qualquer área de atuação. A sua fala foi abrangente e nos permitiu reflexões para todas as pessoas que estão aqui, independente de não serem da área da educação matemática. E eu gostaria de destacar, nesse momento, o papel que nós, professores, pesquisadores, temos diante desse contexto que nós estamos vivendo, né? De assumir o nosso lugar de fala, de onde nós estamos, porque se nós não assumirmos esse lugar de fala, se nós não estivermos no diálogo sobre esse contexto e seus impactos na educação, nós vamos deixar que alguém ocupe esse lugar e nos diga por onde ir. E o papel dos professores, dos pesquisadores, é justamente assumir esse espaço, né? E a gente tem sentido isso como um desafio cheio de tensões, porque essa situação nos pegou de surpresa, nós estávamos, né, discutindo, e já havia uma discussão, já há uma discussão sobre essa questão das tecnologias como possibilidade de mediar atividade de ensino, é uma discussão que a gente já vinha travando, e agora ela nos chega, né, com uma característica, como uma necessidade, como uma urgência muito grande, e a gente vai ter que entrar nesse diálogo, né, e o nosso grupo de pesquisa é um grupo jovem, recente, mas cheio de expectativas. A gente tem discutido muito entre a equipe de professores que estão ali à frente, às linhas de pesquisa do grupo, a gente tem conversado muito, né? Embora separado, eu acho que a gente nunca conversou tanto sobre educação, sobre a nossa profissão, sobre aquilo que a gente faz, principalmente porque estamos nós todos do grupo nos cursos de formação de professores. Né? Nós não estamos só exercendo o papel de professor, mas nós estamos exercendo o papel de quem forma os futuros professores, e a gente tem discutido muito sobre essa responsabilidade. E os grupos de pesquisa, né, eles têm um papel importante na sociedade, que é de trazer à tona a discussão fundamentada, a discussão científica, e mesmo sendo difícil estudar nesse momento, a gente tem estudado, porque se a gente quer ocupar o lugar de fala, a gente tem que fazer isso preparado, com propriedade, né? Porque a nossa intenção com esses eventos é elucidar o que está acontecendo. A gente não pode descer na enxurrada e simplesmente usar mecanismos tecnológicos e ferramentas tecnológicas para dar conta do que a gente precisa fazer, sem nos apropriar, sem compreender, sem entender, né, assim, o que está aí no entorno, né, do que está acontecendo. E esses eventos, é uma sequência de eventos, a gente, hoje, como o professor João falou, estamos na segunda atividade e tem sido momentos de partilha, né? Talvez, professora, se a gente não estivesse vivendo essa crise, a gente não teria como contar com a sua presença, né, pessoalmente. E hoje a gente está podendo fazer diálogos com pessoas que estão um pouco mais distantes, trazer para a gente um pouco da reflexão e daquilo que as pessoas estão vivendo em outros ambientes de estudo, né? E o que eu gostaria de dizer, na verdade, era isso, era parabenizar pela sua fala, que se a gente pegar a sua fala e colocar em qualquer área aí para discutir, ela vai ser extremamente pertinente, porque vou chamar você. Foi aquilo que é essencial, né? Compreender o que é educação à distância, o que é ensino remoto e, sobretudo, nos situar enquanto professores, enquanto pesquisadores, né? O papel que nós temos de fazer essa discussão,
de promover essa discussão, e eu vou me repetir porque eu acho importante, que é um convite a todos que estão aqui, todos os professores que estão aqui, né, todos os alunos que estão aqui em processo de formação, que a gente assuma o nosso lugar de fala e estejamos na linha de frente das discussões e reflexões sobre a educação. Quanto mais a gente se apropriar desse lugar, quanto mais a gente se posicionar nesse lugar com conhecimento, com fundamentação, com ciência, nós vamos conseguir contribuir um pouquinho mais. Os momentos de tensões acontecem e eles são necessários, né? Ontem eu estava até ontem, tarde da noite, conversando com o Francisco José justamente sobre isso. A gente estava na tensão pré-webinário, né? E aí a gente conversando sobre isso. O quanto é nossa intenção colocar esse debate. Professora, muito obrigada pelas contribuições, né? Esperamos que nos encontrar, quem sabe, presencialmente, para a gente bater papo e tomar café, porque a gente aqui, desse lado aqui do interior, a gente gosta de chegar num cafezinho para conversar. Obrigada. Com certeza. Professora Roberta, né? Obrigada, professora. E eu acho muito importante um ponto que você destacou aqui, vou chamar você também. Você destacou sobre ocuparmos esse espaço, né, gente? A gente precisa ocupar porque, senão, a gente vai ter falas diversas, como já temos escutado, sobre pessoas que não entendem o que é ensinar, o que é aprender, e ficam colocando coisas que deveríamos estar fazendo, ou que não estamos fazendo, ou que são fáceis de fazer, quando na realidade não tem a compreensão e uma visão da totalidade do que é o processo de ensino-aprendizagem, né? Do que é a educação. Então, acho que você foi muito feliz nessa fala de ocuparmos esse espaço cada vez mais com entendimento, e esse espaço coletivo é muito importante para nos fortalecer nesse entendimento e no direcionamento das nossas ações. E como você também destacou, né, gente, por exemplo, a questão dessas ferramentas digitais. Antes da pandemia, eu aqui até através do núcleo de educação à distância da UVA, é pequenininho, o nosso núcleo é bem simples, nossos professores já conhecem, mas a gente tenta ter algumas iniciativas possíveis. A gente já tem aqui a nossa plataforma, né, de webconferência. A gente às vezes destaca, propõe. E eu lembro que antes da pandemia ainda muitas resistências, por exemplo, em um evento, que a gente diz, olha, por que você não usa a plataforma para ter um convidado, né, no lugar de precisar deslocar esse convidado, que vai ter que dispor de tempo, quando ele é de outro lugar, né, de outro estado, vai ter que ter despesas da instituição para pagar essa vinda, e onde a gente poderia estar conversando comodamente, não, mas é melhor o presencial, é diferente. Então, a gente está vendo que é diferente, mas nem tanto, em função da gente economizar, né, da gente não nem economizar, da gente muitas vezes não ter mesmo o recurso, né, para trazer esse profissional, para fazer essa troca. O profissional, algumas vezes, não dispõe de tempo de viajar do seu lugar, tem que passar 3 dias afastado, que é a preparação, é para viajar, é o dia do evento, é o retorno, né? É cansativo, né? Muitas vezes, às vezes, até na viagem a pessoa adoece, não chega muito bem, atrasa. E hoje a gente está vendo que com essas ferramentas podemos enriquecer muito os nossos processos formativos. Eu acho que é um ganho que a gente vai ter daqui para frente. Eu lembro nas nossas bancas de defesa aqui, até hoje, por exemplo, na graduação, eu acho, e nas nossas especializações, não lembro da gente ter tido, no momento não me vem à memória, de termos professores de bancas de fora da instituição, através das webconferências, mas no mestrado aqui na UVA já utilizamos muito, né, muito a participação de professores externos através da nossa webconferência, até já compartilhando aqui essa experiência. Eu acho que agora vai para a graduação, vai para a especialização, a gente vai ver que não há diferença. Eu lembro uma vez que um professor me convidou para participar de uma banca, aqui no Ceará, né? Mas aqui fora de Sobral, e eu estava com dificuldade de tempo para deslocamento, e o professor, não, professora, mas acho que tem que ser presencial, só vale se for presencial, e eu comecei a questionar, mas por que só presencial? Vamos pensar meios, eu posso fazer as observações da dissertação da orientanda, eu já lhe mando, inclusive, com antecedência, para você ter uma segurança a mais caso a gente tenha algum problema
né, na hora de internet, mas eu já lhe mando essas observações. E a gente testa, eu me lembro que ele ficou meio receoso, mas foi maravilhoso. E a partir daí ele me disse que já usou outras vezes também nas mancas, né? Mas tudo bem, eu não sei, foi só acrescentando a reflexão da Roberta. Obrigada, Roberta. Mas os demais, no momento em que João me chamava, eu tive problema aqui com a internet. Vocês me escutam? Escutamos. Pronto, eu tive problema aqui com a minha conexão, e eu perdi, né, eu perdi a fala da Roberta, peguei já no finalzinho, mas tudo bem, né? Minhas desculpas por esse probleminha, né? Mas vamos lá. A gente tinha conversado, né, o João, a Roberta, o Michael, o Pedro e eu, que depois da sua fala, como já está acontecendo, a gente ia para esse bate-papo, né? Ia dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma questão, alguma coisa que gostariam de colocar, né? Mas enfim, eu concordo plenamente com a fala da Roberta, especialmente no final, quando ela colocou que a tua fala, ela contempla, né, não somente para os professores que estão envolvidos com a educação matemática, né, porque, de qualquer forma, todos nós estamos aí envolvidos de forma direta ou indireta com essas ferramentas, né, seja ensino à distância, seja essa questão do ensino remoto, enfim. E concordo plenamente com você quando você diz que, após a pandemia, o ensino remoto, ele certamente ganhará, né, ganhará força e, de repente, pode ter vindo para ficar, né? E caberá a nós, professores, tentar nos familiarizar com essa perspectiva de trabalho e estabelecer o diálogo mais pertinente possível, dada aí as necessidades e circunstâncias que cada instituição terá que viver, né? Então, mais uma vez, agradecer pela tua fala, né? E deixar aí com os colegas que estão participando nesse momento conosco. Roberta me disse que tem alguém aqui inscrito, né? Tem alguém inscrito que gostaria, fique à vontade. Eu vi até uma fala aí da professora Ivoneide, aí, isso. Grande amiga e companheira, ela fez aí uma reflexão, não sei se é a dela ou se tem outra antes. Temos 3 inscritos. Oi. Silvânia Tudo bem? A Ivoneide vai falar também? Oi, Mazé, tudo bom? Como é que está você? Prazer, tudo bem. Estamos aqui na luta, né, Ivoneide? Isso faz parte, né? Eu gostaria, Mazé, a sua fala foi ótima, viu? Parabéns aí, né? Como sempre, né? Uma fala muito bem colocada, né, em torno do assunto, né, mas eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, né, desse ensino à distância com os cursos de matemática, né, principalmente no que envolve os estágios, né, que na UES, principalmente, é um momento que a gente está tendo maior dificuldade, porque os alunos não concluíram a parte prática, né, nas escolas, e tanto é que a gente está aguardando o retorno das atividades para a gente fechar isso, juntar os alunos para a gente concluir a disciplina. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da experiência que você tem na UVA, né, com os cursos que já são à distância em relação, né, principalmente o foco nos estágios, tá bom? Obrigada. Tá, Vanessa, prazer. Falar um pouco, Vanessa, a gente não tem tantas vivências aí no estágio, mas vou falar uma discussão que houve e o que temos no nosso projeto pedagógico de matemática atualmente. Houve aqui há um tempo, não sei se já foi fechada aqui na UVA, uma discussão de uma resolução acerca dos estágios, né? Em falando primeiro essa dificuldade que a gente tem nas disciplinas de estágio, de ser o mesmo docente, né, para acompanhar 50, 40 alunos, relatórios para ler, para acompanhar essa atividade em campo. Então, isso já foi algo pensado aqui nessa resolução e uma proposta de algo diferenciado, né? Já, só para encaminhar e chegar na parte à distância, da gente ter professores dentro das licenciaturas
fazendo a formação, digamos, a gente ter turmas, iniciar as nossas turmas aqui, tem, em média, nas matrículas, até 55 alunos, eu acho que atualmente até 50 é a média que você pode ter alunos matriculados. Gente, como é pesado uma disciplina de estágio com esse tanto de estudante, não tem, é humanamente impossível a gente conseguir fazer um bom acompanhamento. Então, essa resolução prevê que a gente possa ter um professor acompanhando uma parte formativa, teórica, desses alunos na disciplina de estágio, mas, posteriormente, quando esses alunos forem para campo, haver uma divisão de cada professor acompanhar, no máximo, 20 estudantes na sua ida da parte prática. Então, esses alunos se deslocam desse professor formador e é dividido para que cada um fique com até 20 estudantes e acompanhe o seu trabalho no campo, a sua formação, as suas dúvidas, e possam depois, posteriormente, também até voltar a um professor para fazer a finalização e o fechamento da disciplina do ponto de vista do conteúdo. Isso já foi uma proposta pensada. Aqui, especificamente na nossa licenciatura em matemática, nós temos 4 estágios. Os nossos estágios são de 100 horas. Também temos uma dificuldade de tempo, né, na nossa grade curricular da semana, para inserir as atividades de estágio, né? Acaba que as outras disciplinas do âmbito da matemática, da educação matemática, vão tomando muito tempo e uma dificuldade de inserção dos estágios. Mesmo assim, a gente fez um esforço no nosso último projeto pedagógico para a gente ter, pelo menos semanalmente, para cada estágio, 2 tempos. Aqui na UBA a gente é dividido o ensino em 4 tempos, acho que é assim na maioria, né? A, B, C, D. Então, a gente ter pelo menos o AB ou o CD para cada estágio, né, no âmbito do acompanhamento presencial. Então, essas disciplinas de 100 horas, presencial, de formativas, essas 100 horas ficaram divididas no nosso último projeto pedagógico em 30 horas, ou 60 horas formativas, né, de estudos teóricos, de preparação para o campo, e 40 horas para o aluno desenvolver a sua prática nas escolas. Hoje temos aqui na UVA uma coordenação geral de estágio. Eu não sei se aí nas outras instituições de vocês tem. Foi iniciado há algum tempo, né, para facilitar, para minimizar os problemas dos estágios, uma coordenação geral de estágio e um coordenador de estágio dentro do curso. Esse coordenador vai estar articulando com os professores das disciplinas alguns encaminhamentos do estágio. Uma dificuldade que temos é a inserção dos alunos, gente, para desenvolver as partes práticas e mesmo de observação dentro das escolas. Há uma dificuldade das escolas para receberem os nossos estudantes, porque elas já têm o seu plano de trabalho ali traçado, às vezes a presença do estudante, de outra pessoa, atrapalha um pouco, né, naqueles encaminhamentos conforme foram pensados, principalmente em vista dessas avaliações externas, que ninguém quer mexer na sua rotina. Outro porque temos, assim, são muitos estudantes de licenciatura hoje, tanto das instituições públicas como privadas. Os programas também, PIBID, de residência pedagógica, levam muitos alunos para dentro das escolas. E a gente já escutou, né, no tempo que eu era professora coordenadora do PIBID, alguns gestores reclamando que já não tinha como colocar, né, tantos estagiários nos seus espaços formativos, e estava dificultando essa entrada dos alunos. Essa é uma dificuldade que temos. A coordenação de estágio, que foi formada aqui, tem como um dos objetivos tentar fazer essa ponte com as instituições para esse recebimento, para facilitar, porque muitas vezes os alunos procuram sozinhos essas instituições, muitas vezes recebem não, que não tem como adentrar naquele espaço. Às vezes tem até uma dificuldade de identificação, quem é você realmente é um estudante, de onde é que você vem, tem um documento apresentando, né, um medo até das instituições, de outras pessoas que adentram hoje os espaços das escolas, e aos poucos essa coordenação de estágio tem começado a fazer esse encaminhamento. Pensou-se uma conversação com os diretores através das CREDs, das secretarias municipais, mas eu não sei assim no momento até que ponto essa conversação avançou, se foi iniciado. Eu soube que foi iniciado um convênio, mas até agora eu não sei se foi fechado um convênio com regras pré-estabelecidas para favorecer a entrada desses estagiários nas escolas. Não é fácil, ainda aqui é muito essa realidade.
o aluno procurando a escola, e muitas vezes ele procura onde ele estudou, onde ele conhece um professor que facilita o seu ingresso lá, temos essa realidade. Uma outra dificuldade nossa aqui é o acompanhamento dos professores da disciplina, o orientador do estágio, em relação ao que os alunos desenvolvem nas escolas. Por quê? Não temos recurso com transporte para os professores visitarem essas escolas. Aqui na UVA, a nossa realidade é que mais de 50% dos nossos estudantes, bem mais, eu acredito, são de outros municípios, então torna mais difícil ainda essa visitação e esse acompanhamento. Frente a essa dificuldade, quando estava sendo feita essa resolução, eu mesma até propus para a professora Adriana, que no tempo estava coordenando, a possibilidade da gente pensar uma parte desses estágios à distância, e que pudéssemos ter uma parte do estágio, pelo menos no aspecto do acompanhamento. Por exemplo, como é que você conversa com o professor supervisor do aluno lá na escola? Então, que a gente pudesse ter um espaço na nossa plataforma para cadastrar os professores supervisores, os professores supervisores das escolas, os professores coordenadores. E eu lembro que a gente teve, nos estágios, a gente não conseguiu fechar isso no ambiente à distância, mas no PIBID, a gente vivenciou isso e foi muito interessante. Houve um grande tempo aqui no desenvolvimento do PIBID, eu acho que, a exemplo do PIBID, a gente pode pensar nos estágios. A gente tinha um espaço na nossa plataforma Moodle, onde todos eram cadastrados. Os professores coordenadores, né, de cada licenciatura, os professores supervisores das escolas e os estudantes. Então, ali tivemos espaços de fórum, de conversação, de postagem de material. Inclusive, a nossa formação aqui com o PIBID durante muito tempo, eu agora atualmente não estou acompanhando, não sei bem como é que está sendo, mas no período que eu era coordenadora na licenciatura em matemática, a gente tinha formações mensais no ambiente à distância, então, cada professor coordenador, junto com a coordenação geral do PIBID, pensava em uma temática mensal, colocava materiais e propunha atividades. Muitas vezes a elaboração, postava um vídeo, fazia um vídeo para que os alunos refletissem, postava material, tinha um fórum de discussão, ou uma resenha para os alunos postarem, ou uma wiki para os alunos montarem um material. Foi muito interessante essa vivência no PIBID, aqui, acho que sim, deu muito certo, e eu acho que ela pode ser reproduzida também na parte dos estágios, no que concerne a parte da formação, né? E hoje, no nosso projeto pedagógico da matemática, a gente tem 30 horas formativas presenciais, que é o que cabe na nossa semana, né, a carga horária, e 30 horas à distância, e 40 horas é o estudante em campo. Esse é o novo modelo que a gente pensou no nosso último projeto, mas nós não chegamos ainda nessa vivência. Eu acho que nós vamos chegar, acho que conforme aqui o tempo, não sei se é no próximo semestre, daqui uns 2 semestres, mas isso já está no nosso projeto pedagógico pensado assim, viu, Ivoneide? E aí, participando de outra, Ivoneide e demais colegas, de outras discussões aqui, nós já fomos questionados a pensar sobre o estágio agora no período da pandemia. Como realizar esse estágio? É possível? Né? Eu acredito que é algo que tem que ser repensado, até porque, pela legislação, os alunos precisam ir para o ambiente presencial fazerem suas práticas. Então, nesse momento, a gente vai ter uma mudança nessa legislação, né? É possível refletir sobre ela e repensá-la nesse momento, levando os alunos a buscarem uma nova prática de estágio através, né, das plataformas e ambientes virtuais. Para o estágio, gente, ainda é um pouco, eu acho que nesse momento é possível, mas ainda é um pouco difícil por conta desse mundo de tarefas que todo mundo já tem. Um professor da educação básica que já não está dando conta nem dos grupos, das atividades que ele precisa. Ele receber mais estagiários para ele fazer um processo formativo, acompanhamento. Ao mesmo tempo, pode ser que seja um sujeito que venha somar, né, nesse momento de desenvolvimento das aulas remotas, mas eu acho assim, que é uma questão muito delicada, tem que ser muito bem pensada, né? Até agora, eu acho que a gente não tem tido essa vivência. Eu falei, mas nada que a gente não possa repensar a partir de agora. Eu acho que é possível, mas tem que ser muito bem planejado para que ele surta os efeitos formativos necessários.
Obrigada, Mazé. Só colocando que esse é um dos grandes desafios que nós temos, né, hoje, em relação à licenciatura, né, nesse período que a gente está vivendo. Mas agradeço suas contribuições, foram ótimas, viu? Obrigada. E aí, só para fortalecer, que aqui na UVA também a gente ainda está conversando, e o que foi pensado foi atividades de estágio, atividades de práticas de laboratório, como disciplinas, né, que devem ser realizadas no retorno do presencial. Até agora, esse era o entendimento, eu não sei daqui para frente. Okay. Pode ficar aí à vontade, Francisco. O próximo... Oi, professor. O próximo inscrito é Silvano, ele está aí? Silvano? No chat, ele disse, João, que estava com outro compromisso e precisava sair. Então, o próximo é Efraim. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Olá, Maria José. Olá. Queria parabenizar pela abordagem, pela discussão, muito rica, tá? Tem ajudado bastante, inclusive a aliviar certas angústias que eu acredito que nós estamos tendo nesse momento. Uhum. E aí a minha na verdade, a minha inquietação maior nesse sentido é sobre como fazer funcionar o ensino remoto dentro dos contextos locais interioranos. Deixa eu ver se eu consigo sistematizar qual a ideia. O Foucault, lá na Microfísica do Poder, por exemplo, ele fala sobre verdades. E ele vai trazer que a verdade é um conjunto de regras nas quais a gente distingue verdadeiro e falso, tá? E a gente vai atribuir à verdade contextos de poder. Então, quando eu enquanto docente, escuto o discurso, escuto falas no sentido de o ensino remoto é ideal, o ensino remoto é interessante para esse momento, eu vou internalizando, eu vou vou constituindo discursos dentro de mim, que eu vou assumindo como verdade, porque são construídos a partir de falas de atribuições científicas, de relações políticas, seja da instituição, seja de um contexto mais macro, e aí eles vão internalizando em mim que o ensino remoto é algo interessante da gente trabalhar hoje em dia, não é assim? Então, dentro dessas verdades, me preocupa bastante, por exemplo, o meu aluno que vem de uma comunidade rural, que trabalha no campo durante o dia e é aluno da licenciatura em matemática à noite, que talvez não tenha acesso à internet, ou que se tem, não vai ter o tempo destinado a atividade síncrona, leitura de material. Efraim, mas no presencial ele teria tudo isso, mas ele teria uma interação maior com o docente, uma certa proximidade com os colegas, com o docente, que ele vivenciaria isso. Então, dessa forma, será que nós não estamos, ao defender o ensino remoto nesse contexto de pandemia, perpetuando marginalizações históricas dessa população que a Constituição de 88 vem a tentar superar essas marginalizações? Então, a minha maior inquietação sobre o ensino remoto nesse contexto hoje em dia é isso. Efraim, a gente pode utilizar a rádio, procurar programas de rádio, que esse aluno tenha acesso a um podcast, uma coisa de aproximar, não é necessariamente só a internet. Mas existem inúmeros fatores, por exemplo, para o professor ter acesso à rádio, para o professor sistematizar tudo isso. Então, é muita coisa para a gente pensar em aplicar o ensino remoto assim tão bruscamente, se é que a senhora me entende. E se esse aplicar o ensino remoto, se a gente instrumentalizar o ensino remoto nas condições nas quais nós estamos hoje, sem uma discussão prévia, assim, uma discussão que eu acredito ser bastante salutar e necessária, se nós não vamos realmente estar criando ou ampliando esse ciclo vicioso de marginalização dessas vozes já tão fortemente silenciadas na educação. Professor Efraim, é a pronúncia? Efraim, né? Efraim. Efraim, olha, eu concordo plenamente com sua reflexão. Inclusive, assim, eu trouxe esses elementos, né, da gente tentar compreender, distinguir, né, os significados,
mas sempre tentando pontuar na minha fala a importância da gente refletir sobre o que é possível, para quê e por que nesse momento, né? A gente sabe que, gente, na minha visão, é impossível a gente querer conduzir, simplesmente transpor o ensino presencial para o ensino remoto nesse momento. Eu vejo inúmeras questões, inclusive essa que o professor já pontuou, essas dificuldades da gente tentar trazer algo que a gente não consegue realizar, seja pela falta de acesso, pela falta de possibilidade. Gente, uma coisa assim que desde o início eu tenho pontuado também nas discussões aqui na universidade, é que a gente tem que ver o contexto que estamos vivenciando atualmente, as nossas preocupações. Nós não estamos simplesmente em casa, né, sei lá, como se fosse em uma greve ou em outra circunstância, em casa, somente afastados fisicamente das nossas instituições. Em primeiro lugar, nós estamos vivenciando uma situação totalmente diferente, em que as preocupações e necessidades no momento são outras, né, prioritariamente. Acho que eu estou até incisiva e repetitiva, mas acho que a gente tem que ver. Primeiro é a nossa saúde. Eu acho que todos nós estamos preocupados, né, dentro das nossas casas, com a nossa saúde, né, com a saúde dos nossos familiares, com a saúde das pessoas de nossa comunidade. Quem não está, gente, em função do isolamento, a gente não está podendo sair, a gente tem que dedicar tempo via tecnologias para estar conversando com amigos, com familiares, com pais, com avós que estão isolados, quando não, que adoeceram, que estão internados, né? O medo, o cuidado, as necessidades mudaram para todos nós nesse momento. E fazer tudo isso de forma remota precisa de termos ferramentas que muitas vezes não temos, seja uma internet, seja um telefone, seja um computador. Tudo isso a gente sabe que trabalhar com tecnologias atrasa, trava, a gente não domina tudo, a gente está aprendendo devagarinho a dominar as possibilidades dessas ferramentas. Então, tudo isso interfere. Então, voltando primeiro o nosso foco. Você está aqui dando uma aula, mas você está com outro foco, você está dentro de casa com a sua família, está tendo outros barulhos, outras preocupações, você está sendo chamado a outras coisas, você não dispõe dessas ferramentas, nem tem como estar investindo nesse momento para ter outras ferramentas, né, com a qualidade maior, com possibilidade. O foco agora não é esse, né? Eu penso que a gente tem que, no possível, usar essas ferramentas remotas, digitais, primeiramente para fortalecer, né, as pessoas nesse sentido da saúde, como entender melhor o que está ocorrendo, como nos organizarmos melhor do ponto de vista da saúde, do ponto de vista econômico que estamos sofrendo, tendo percas, como lidar com tudo isso. A questão econômica é muito séria, né? Está todo mundo preocupado com isso, como lidar com essa economia que todos estão perdendo de uma forma ou de outra, que talvez iremos ainda perder, mas espero que não, mas temos que lidar com isso, nos replanejar. Então, eu acho assim, o ensino dos conteúdos, eles precisam vir, mas em que aspecto, em que ponto, como se não for possível, como manter o contato, a conversação com os nossos estudantes em cima de outras temáticas, né, que a gente precisa entender melhor agora, inclusive essa discussão das tecnologias que estamos buscando aqui entender o que é esse ensino remoto, é possível utilizar ou não, o que estamos ferindo em relação aos nossos propósitos de ensino. Estão tentando colocar, né, professor, outras coisas na nossa cabeça de que tudo isso é bom, que é possível, quando na realidade sentimos na prática que não conseguimos fazer isso conforme estão querendo propor, mas também não fazer nada. O que é possível nesse momento? Então, trazendo a discussão aqui na UVA, né? Foi difícil, a gente passou um tempo aqui com o grupo, com o comitê, discutindo, bem, o que a gente vai propor? E os professores nos perguntando, o que eu vou fazer? Como vou fazer? A gente tem como colocar um ensino obrigatório agora? Né? Na realidade, no provimento, no documento que tivemos aqui na universidade, as atividades não ficaram como obrigatórias, ficaram abertas para os docentes que conseguissem, junto aos seus colegiados, organizarem atividades também
possíveis de serem aproveitadas como atividades complementares. Ao passo que a gente vê uma preocupação de estudantes também, dizem, gente, como é que vai fazer? Eu estava perto de me formar, eu preciso me formar, como é que vai ser o meu mercado de trabalho? Mas a gente sabe que não é possível atropelar o momento, a gente vai ver o que é possível. Então, aqui na UVA, as atividades não foram obrigatórias, apenas nós temos aqui disciplinas que são solicitadas no início de cada semestre para terem percentuais à distância. Nesse provimento que a UVA fez, apenas essas disciplinas foram consideradas com possibilidade de contabilizar a carga horária letiva. Uma parte dessas disciplinas, os próprios docentes não estão desenvolvendo seus percentuais à distância, porque estão encontrando dificuldade em relação ao presencial, porque nós temos o nosso núcleo que apoia. O professor vai lá, faz sua gravação, dá sua videoaula, a edição, a instrução que o NEAD dá, a preparação de materiais também, que ele tem todo esse apoio. Agora ele está sozinho, porque esse espaço está fechado. Então, alguns professores, né, suspenderam a preparação de tudo isso e estão tendo alguns encontros também discutindo, mas de maneira bem mais leve, sem obrigatoriedade. Uma parte dos alunos não tem acesso, o que a gente já conversou. Se nós, que estamos com disciplinas com percentual à distância, que vão contar como letivo, uma parte dos estudantes que não puderem frequentar, nós vamos ter que repetir tudo isso posteriormente no retorno das atividades presenciais. Então, acho que a gente tem que ter todo esse cuidado sobre o que a gente vai colocar como obrigatório. A universidade aqui tem feito isso. Alguns professores perguntaram por que não foi obrigatório, porque não tem condição de ser obrigatório. Até porque o parecer do MEC para contabilizar as atividades remotas como letiva, primeiro do Conselho Nacional de Educação, já saiu posteriormente às discussões, né? E agora que o MEC vem autorizando essa condição, né, realmente de contar como letivo, e a gente tem que repensar, gente, o nosso momento. O que é possível? Eu acho que também nós precisamos agir, precisamos interagir. Com os conteúdos? Não. Se não for possível com os conteúdos especificamente, em que aspectos da própria pandemia a gente pode estar discutindo e contribuindo enquanto formadores, né, de uma instituição de educação? Como nos unir e levar o nosso trabalho para fortalecer nossos estudantes e a comunidade acadêmica para o enfrentamento da pandemia. Eu penso realmente que a gente tem que ser muito cauteloso, cuidadoso e pé no chão, para não deixar que tentem colocar outras ideias para a gente que não são verdadeiras. E concordo com você, professor Efraim, com a sua reflexão, para a gente não fortalecer esse sistema, né, que já negligencia, né, a parte dos nossos estudantes e continuar e fazer isso de forma mais evidente agora. Não sei se a reflexão foi ao encontro. Professora, temos mais 2 perguntas. Fala, Efraim. É o seguinte, a primeira pergunta é de Francisco Irineu. Ele diz o seguinte: a EAD coloca novamente a exclusão dos alunos das classes desfavorecidas à margem da educação escolar. Como contornar esse desafio? Eu acho que a gente vê uma parte já Professora? Sim. Só antes, João, localiza as 3 perguntas, acho que tem do professor Irineu, e tem uma outra pergunta também, eu não lembro o nome. Acho que é Miron, ou é Miron Menezes. Localiza e passa logo, porque eu acho que é melhor, porque a professora já faz Isso. Né? Uhum. Pode ser? Pode ser, eu já estou com a do Miron Coutinho aqui. Certo. Enquanto o João localiza, eu queria pedir a vocês que já fossem colocando os nomes completos no chat, tá certo? Para ir adiantando, e aí a gente fazer aquela organização da frequência, tá certo? Pode ser assim, professora? Ele já Sim, pode ser. Sim. Então, a pergunta do Miron Coutinho é o seguinte: ele primeiro começa assim: parabéns por seu ponto de vista e sua experiência.
Gostaria de lhe ouvir mais sobre a prática de ensino em EAD nas atividades remotas. Tem outra pergunta? São 3? Eu localizei duas. Professor Irineu, tem uma pergunta do professor Irineu. Irineu, já passei, foi a primeira. Ah, então tá certo. Então era só esse exemplo. Ok. A questão da democratização, né? Isso. Foi isso? Essa primeira? Então, gente, essa questão eu até já destaco aí na minha fala no final a importância de a gente articular junto aos sistemas de ensino, né, governo federal, estadual, local. Primeiro, essa questão da internet, talvez de termos uma internet, primeiro, de qualidade e gratuita. Eu acho que essa é uma busca que a gente já vem fazendo e que cada vez mais temos que correr atrás, né? Já é um primeiro, a possibilidade. Sem a internet, a gente sabe que a gente vai deixar muitos grupos excluídos, e agora mesmo a gente está vendo isso, dificuldades dos estudantes que não têm acesso a essa internet, não tem como pagar. Essa democratização da internet é algo imprescindível para que a gente possa ter um ensino à distância mais acessível, né? Caso a gente não tenha, a gente vai continuar realmente tendo essa possibilidade da exclusão. Até o acesso aos equipamentos, né, gente? A gente vê que no Brasil a gente ainda importa grande parte, né, dos nossos produtos de tecnologia. Precisamos pensar precisamos ter investimento na construção de tecnologias nossas, né, mais barateadas, né, com a questão também com menos impostos, que a gente vê que isso também encarece bastante essas tecnologias. O fortalecimento das instituições de ensino com mais, disporem de mais tecnologias também, que ainda não temos laboratórios, né, computadores. E volta à internet nas nossas instituições públicas, muitas ainda não dispõem, né, disso. É uma luta. Eu acho que cada vez mais a gente precisa se organizar e cobrar. E essa cobrança, essa busca, gente, vem muito dessa questão do uso, né? A gente tem que mostrar por que você está pedindo, porque você usa, porque você precisa. Um pouco a gente percebe, por exemplo, eu vou até voltar de uma questão micro para ver se ela vai nessa discussão. A gente tem na universidade, aqui na UVA, alguns laboratórios de informática, ainda que meio sucateados, né? Mas a gente percebe que, mesmo ainda sendo poucos laboratórios, alguns não são bastante utilizados. Muitos profissionais ainda não utilizam. E a gente se pergunta por que não utilizam, né? Por que não tem novos meios para ensinar, a utilização de algum software? A gente esbarra na questão da formação. Então, junto a essa aquisição de equipamentos, a gente precisa ter também um fortalecimento na formação dos docentes para o uso dessas tecnologias. Eu acho que nas nossas disciplinas, de maneira geral, a gente precisa buscar qual é a tecnologia que pode apoiar, que pode fortalecer o ensino da minha disciplina. A gente tem um software, vídeos, videoaulas que possam fortalecer, que possam ajudar e buscar mais isso. A gente tem, os nossos alunos sabem fazer, nós docentes sabemos fazer, precisamos investir na nossa formação também, né? Nessa coisa da instrumentação tecnológica. Então, eu acho que são duas frentes. A busca por ter os equipamentos, por ter os meios, e também a formação, porque é observado que em alguns lugares a gente tem, às vezes, essas tecnologias, mas muitos docentes não utilizam por desconhecer o seu potencial, até por um medo de se exporem, né? A gente percebe, o professor vou para o laboratório com meus alunos, mas aí, se eu não souber mexer em tal coisa, como é que eu vou ficar? Então, às vezes, eu prefiro evitar, porque eu possa não ter um domínio pleno. E a gente tem que saber que nós não somos técnicos, né, em tecnologia e informática para ter esse domínio pleno.
A gente busca dominar aquilo que a gente vai precisando, inclusive de forma coletiva, os alunos têm muito domínio sobre tecnologia, bem mais do que a gente, que pode até nos apoiar quanto ao uso das tecnologias. E nós chegamos com o nosso conhecimento específico, né, que iremos ensinar. Podemos somar junto com eles para utilizar esses meios. Então, acho que essa democratização vem dessa busca, precisamos estar discutindo isso dentro das nossas instituições, mostrando a necessidade. Então, por exemplo, aqui na UVA também, o nosso núcleo de educação à distância é muito pequeno, é muito simples. Eu já estou lá há algum tempo, mas eu insisto em permanecer e lutar. Inclusive, nós tínhamos mais funcionários, perdemos funcionários com esses cortes de terceirização, ao ponto que agora a gente só tem uma funcionária terceirizada, tínhamos um funcionário efetivo que está até saindo também, porque não temos gratificação para ninguém no núcleo, é um trabalho mesmo de vontade que isso cresça e gere crescimento mais devagarinho com as disciplinas semipresenciais que a gente vem fazendo. A gente tem conseguido fazer uma discussão com alguns, pelo menos uma parte dos docentes ainda muito pequeno, precisamos ampliar essa discussão. Fomos aprovados na UAB, né, no último edital da Universidade Aberta do Brasil, para ofertar cursos de graduação à distância. Por sinal, não ofertamos ainda, porque houve um corte do governo federal em relação aos recursos de repasse para esses cursos. Estamos aqui meio pensando como iremos ofertar com esse corte de recursos, se não houver a ampliação. Estamos vendo se o Estado pode ajudar a universidade nessa oferta. Então, assim, eu acho que essa democratização, a gente precisa estar, é uma luta diária. E, ao mesmo tempo, gente, mesmo com essa expansão da EAD, uma reflexão que eu faço é que a gente tem que pensar qual é o lugar desse ensino à distância mesmo, independente da pandemia. Tudo é EAD no momento, o que deve ser EAD? A gente tem que pensar, conforme eu coloquei no começo, acho que a EAD ela não é uma modalidade para ser generalizada, mas ela tem que ser pensada para quem, né, para que público, como levar, né, essa EAD, qual é o grupo que pretendemos favorecer com a utilização e tomar cuidado para ela não ser generalizada, de vez que o ensino presencial tem a sua importância, a sua diferença, é o que culturalmente vivemos. Então, a gente não vivenciar uma experiência que tivemos no Ceará, muitos anos atrás, com o teleensino. Eu não sei quem aqui conhece essa proposta, porque são muito jovens vocês, mas tivemos uma experiência no Ceará durante muitos anos que achavam que ia ser uma experiência de economia. Então, era o ensino fundamental naquele período do 5º ao 8º ano, como se fosse hoje até o 9º, né? A gente tinha os professores das mais variadas disciplinas, então, com o teleensino, pensou-se em tirar esses professores, ficar apenas um orientador de aprendizagem, como se fosse um tutor hoje, né, na educação à distância, e veicular o ensino através de manuais, né, era de emissões, e que isso baratearia o ensino. E só que esse ensino inicialmente, esse projeto do teleensino, quando surgiu, ele surgiu para atender regiões específicas, que não tinha professor de todas as disciplinas, que era de difícil deslocamento. Então, você geralmente tinha um professor naquela região e o teleensino vinha favorecer. Só que com essa tentativa de pensar que ia minimizar custos, esse ensino foi generalizado para o Ceará inteiro, as escolas tiveram que aderir, e depois viu que foi um fracasso. Nem ele gerava economia, nem ele estava conseguindo ensinar o que era ensinado no presencial por professor de cada disciplina. Então, assim, essas modalidades não devem ser pensadas para ser generalizadas, mas sim para atender necessidades específicas. Por isso, o ensino à distância precisa conviver com o ensino presencial e ser adequado para não gerar ainda uma maior exclusão, tá certo? Não sei se eu respondi aí a pergunta de quem falou da democratização. E sobre a questão a segunda pergunta, seria como estão ocorrendo as práticas de ensino remoto, seria isso? É mais ou menos nesse sentido, como estamos vivenciando esse ensino remoto? A segunda pergunta que foi feita foi essa? Eu vou te repetir. Eu gostaria de lhe ouvir, de ouvir mais sobre a prática de ensino em EAD nas atividades remotas.
por exemplo, a gente tem tentado trazer elementos, né, da EAD para o ensino remoto, conforme eu destaquei inicialmente. Há uma diferença grande dessa prática, por exemplo, na preparação dos materiais, né? A preparação dos materiais na EAD, ela é feita com antecedência, geralmente com uma equipe que apoia toda a construção desses materiais previamente, antes desse ensino ser veiculado. E mesmo na execução do ensino à distância, você geralmente tem uma equipe, você tem o professor que coordena, que acompanha a disciplina, você tem um tutor que vai apoiando lá no ambiente à distância, e no ensino EAD tradicional, mesmo que você tem ele composto na sua totalidade, você tem polos de apoio presencial, em que os alunos, mesmo sendo alunos do ensino à distância, eles se dirigem a esses polos de apoio presencial para conversar com o tutor, para tirar dúvida, para fazer alguns trabalhos em grupo, para se encontrarem com colegas. Ele tem esse polo de apoio presencial. Nesse momento, a gente não está tendo esse polo de apoio presencial, está precisando fazer tudo à distância, que é outra coisa que torna esse ensino ainda mais, como diríamos, em relação à EAD, ele deixa a desejar, né? Por isso que a gente tem que ser muito seletivo. Eu não acredito que a gente consiga realizar o ensino na sua totalidade, né, de todas as disciplinas, com toda a carga horária no ensino remoto. Eu não acredito que nós consigamos. Eu acho que a gente vai precisar ser seletivo. Então, por exemplo, trazendo as práticas da EAD sobre a elaboração de material, eu vejo já um elemento dificultador. Por quê? Nós estamos sozinhos em casa, elaborando os nossos slides, fazendo as nossas transmissões na plataforma, que muitas vezes a gente não domina bem, a gente se engancha em vários aspectos. Como é que eu faço aqui para calar o microfone do aluno, para colocar os slides, né? Como é que eu vou transmitir se eu quiser ficar no quadro fazendo minha aula aqui de matemática, resolvendo exercício? Como é que eu vou transmitir isso via o Google Meet? Eu não tenho câmera, eu não tenho como fazer isso, teria que ser através do meu celular, vou ter que ter alguém segurando aqui o meu celular, filmando para mim, me ajudando. Então, é uma situação difícil, a gente não consegue ter uma situação ideal nesse momento. A gente está lutando para tentar levar algum conhecimento para os alunos, mas nesse ponto a gente já se diferencia. A não ser quem tem na sua instituição aí uma equipe de apoio possa fazer diferente, tudo bem, mas a maioria dos docentes estão se virando, né, sozinhos nas suas casas com o que tem. Então, eu acho que a gente passa por bastante limitações nesse momento. Então, uma questão da EAD para o ensino remoto, eu já vejo uma dificuldade na elaboração desses materiais. Então, gente, o que vem ganhando espaço? Por exemplo, videoaulas, que era o foco, né, ou que ainda é muito o foco do ensino à distância, porque você prepara essa videoaula, o aluno vai lá e assiste várias vezes. Essas videoaulas são muitas vezes editadas, adequadas à sua linguagem, tudo bem pensado, adequado ali o som, as imagens, tudo direitinho. Nós não temos isso agora. O que tem substituído são essas plataformas presenciais. Então, pelo menos já que a gente não tem essa equipe de apoio, a gente tenta veicular o ensino logo online, né, síncrono, o aluno do outro lado escutando a gente em tempo real. É uma possibilidade, inclusive, essa questão das plataformas, elas já vêm ganhando espaço em relação às videoaulas. Por quê? Porque a maioria das instituições não tem essa equipe de apoio, não tem os equipamentos necessários, não tem um estúdio de gravação. Para vocês terem ideia, o nosso próprio estúdio da UVA aqui é bem limitado. Nós não temos uma acústica adequada, não temos todos os equipamentos, temos bastante limitações também. Então, aos poucos, por conta dessa dificuldade da gravação da videoaula, de ter um profissional para fazer a edição e tudo, as transmissões síncronas nas plataformas ganham espaço, porque você não precisa fazer, né, essa gravação prévia. O que você tem que se focar? Na preparação do material que você vai veicular no momento da transmissão. Ou o que você vai abordar no momento da transmissão. Se os alunos têm livros, a gente já tem que previamente dizer, olha, você já faça uma leitura
na página tal do livro. Então, eu vou fazer o quê? Eu já vou fazer alguns escritas manuais mesmo, aqui em uma folha de papel, e vou fotografar e mostrar, e passando para os alunos, na hora que eu vou fazer a minha webconferência, ou eu vou ter tempo para preparar slides, colocar tudo ali no slide direitinho e passar esses slides na hora da minha explicação. Então, a gente vai tendo que ver, conforme a natureza do conteúdo. O meu conteúdo é possível, bem, se eu preciso de um laboratório, eu já não vou ter como, vou ter que, talvez, deixar isso para depois, para o presencial. Por exemplo, das aulas de matemática, tem crescido aí o uso daquelas mesas digitais, que é um equipamento caro que a gente não tem dinheiro, a maioria, para estar comprando. Mas tem sido um recurso utilizado. Você compra essa mesa digital, acopla ela no computador e vai fazendo, né, os cálculos, as demonstrações matemáticas em tempo real via plataforma. É um recurso que tem se utilizado no ensino da matemática para o ensino remoto. Mas nós temos essas mesas, a maioria de nós não temos, né? Então, teremos que recorrer para outros instrumentos. E eu acho que as videoaulas, nesse momento, é mais difícil, porque, por exemplo, mesmo se você gravar uma videoaula no seu celular ou no seu notebook, são arquivos pesados, difíceis de você mandar para os alunos, muitas vezes passa muito tempo, a internet não consegue processar, né, para que o aluno assista, não consegue nem chegar nesse aluno por e-mail, não dá certo, ou você tem que usar um Google Drops para mandar, e nem todo mundo sabe. Então, ainda é o meio que mais tem ajudado a gente são as webconferências. E mandar, talvez, algum material previamente para os alunos, para eles já fazerem uma leitura, ou se eles têm livro, eles fazerem uma leitura, e a gente fortalecer nas explicações. Então, veja assim, essa diferença aí, né, em relação à EAD e às atividades remotas, essa transposição que a gente está tentando fazer, né? Também não sei se correspondi ou você gostaria que eu falasse mais, quem fez a pergunta. Pois bem, professora, muito obrigado pela sua disponibilidade em atender aqui o pedido do Gipéia, do Francisco, de todos os membros do grupo. Foi muito bom ouvi-la, aprendemos bastante. Esse webinário, essa conferência vai ficar marcado, porque colocamos agora, deu para contrapor algumas coisas, deu para pensar e refletir sobre a atual situação do ensino e como a gente deve ser tolerante e equilibrar bem. Agora o objetivo não é cumprir ementa, o objetivo agora é simplesmente confraternizar, não sei se essa é bem a palavra, ou agregar, ou trazer para perto os nossos alunos e tentar tornar o ensino mais humano. Exatamente. Eu agradeço novamente a sua participação, a sua fala, agradeço a participação de todos os que aqui estão, que escutaram, aos professores, alunos. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Francisco e depois para a senhora novamente. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, João. Foi um prazer nos reencontrarmos, viu? Receba o meu abraço, mesmo que de forma remota. O meu também. Francisco, mas é só te agradecer mais uma vez. Eu preciso externar a alegria, a nossa felicidade em tê-la conosco, mesmo que remotamente, e esperar você aqui pelo Cedro, né? Para a gente, como disse Roberta, para a gente tomar o café, né? E conversar muito mais. Então, assim, agradecer aos presentes, né? Agradecer mais uma vez a Mazé. Eu confesso que quando você disse o sim à minha mensagem via WhatsApp, eu fiquei extremamente feliz porque eu sabia, né, que a sua fala ela tinha muito a agregar, não somente com o nosso grupo de professores, de alunos aqui do campus, mas de todos aqueles que tivessem oportunidade de lhe ouvir nesse espaço, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, e aí eu deixo vocês à vontade
para falarem aí o que tiverem necessidade nesse momento, tá bom? Muito obrigado, Mazé, e os demais. Só para dizer que eu também fiquei muito feliz com o convite, Francisco. A gente que cresce nessas trocas, nesse diálogo, é muito bom, a gente aprende em cada reflexão que todos os colegas fazem, sejam docentes, sejam discentes. É uma aprendizagem para todos nós, principalmente nesse momento, né, gente, que a gente está sendo submetido aí a sociedade avaliando o nosso trabalho, avaliando os nossos salários, né, o que fazemos, o que não fazemos, e, ao mesmo tempo, são as necessidades reais, né, que batem à nossa porta, é a nossa compreensão enquanto formador, né, enquanto um membro da sociedade que tem visto e vivenciado essa problemática e pensando como contribuir com ela, né? Então, eu acho que o João também destacou, é um momento solidário, é um momento que a gente precisa estar firme para pontuar junto às nossas instituições o que é possível, né? Tem que tomar muito cuidado com esses discursos que às vezes chegam, né, ao nosso redor, de que a gente tem que fazer um monte de coisas sem termos essa possibilidade real. Ao mesmo tempo, não podemos também nos acomodar de não ter algum tipo de ação junto das nossas instituições. As nossas instituições, como, né, uma instituição de educação, uma instituição formadora, precisa mais do que nunca estar participando dessa discussão de alguma forma, né? Com alguma contribuição. Então, acho que esses diálogos, essas trocas já são uma grande contribuição e uma possibilidade que a gente está vendo de, inclusive, crescermos profissionalmente, de nos mantermos ativos emocionalmente. Eu tenho visto aqui, eu não sei vocês, gente, alguns colegas que estão, assim, com dificuldades emocionais, inclusive, com esse isolamento, sobre o que fazer, pessoas que estavam acostumadas a ser altamente ativas, mas que estão também sendo atingidas pela pandemia. Então, eu sempre digo, calma, é hora de cuidar da saúde, é hora desse momento realmente solidário e, ao mesmo tempo, de fazer reflexões, né, sobre o que vem pela frente e começarmos a agir dentro do possível. Eu sempre digo, dentro do possível. A gente não pode estar fazendo coisas que incompletas ou de qualquer jeito para dar satisfação nesse momento. Gente, e aqui relembrar, né, colocar que eu e o Francisco somos aqui membros da atual, representamos também a SBEM, né, a diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática na célula do Ceará. Temos também essa responsabilidade, esse compromisso e essa troca que cada vez mais ela se intensifique, né, via SBEM, via nossas instituições e via nossos anseios profissionais, né? Também necessidades, viu? Obrigado pelo convite, gente. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. É um prazer. Obrigado você, Mazé. Vou tomar um café. Muito obrigado mesmo. Assim estamos esperando, viu? Obrigada aos colegas que participaram aqui, docentes e discentes, tá? Pronto, mas a gente conversa aqui no WhatsApp. Eu vou te mandar um material, tá bom? Tá certo. Pessoal, tudo de bom para vocês vocês. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, João, Roberta e os demais. Pessoal, obrigada. Não esqueçam de colocar os nomes, tá bom? Pra ficar Valeu, Francisco. Tchau. Até mais, foi um prazer, João, de reencontrar aqui. O prazer foi meu, professor. Estou muito feliz. Guardar que tudo saia. Então, até mais, gente. Eu vou aqui me retirando também, tá bom? Tchau, Um abraço. professora. Tchau.